Só para registrar, eu acabei de ver o termômetro e lá fora está marcando menos 42 graus. 42,2, né? 42,2 e parece que está aumentando esse número negativo. Acho que essa noite vai ser bem fria. Geralmente é amanhecendo que amanhece as temperaturas mais frias. E esse é o nosso recorde de temperatura até agora. Na vida? Na Não vida. só na viagem. Isso aqui é mais frio do que uma câmera fria que o teu pai tinha dentro do frigorífico. Mais frio do que um freezer, mais frio do que qualquer coisa que você possa imaginar. E é bem desse frio que a gente quer falar um pouco hoje. A gente tá numa vila aqui de... Na verdade a gente parou aqui porque viu que tinham vários caminhoneiros parados. Eu nem sei o nome dessa cidade aqui. É uma vila bem... Ulu. Ah, é, a gente chegou a... Ulu. São dois U's no final. E a gente viu que tinha alguns caminhoneiros parados, tem um café aqui do lado, a gente decidiu parar para passar a noite. A gente tá aqui no meio da famosa M56, que é o nome dessa rodovia que sobe de Tinda até Yakutsk, que é uma das rodovias que adentra o estado de Yakutia, da República de Sakha, e é uma das estradas consideradas mais challenges, né? Mais desafiadoras do mundo, acho. Porque ela vai até Magadan e daí tem um trecho que ela é chamada, eu não sei bem exatamente qual trecho, mas ela é chamada Rodovia dos Ossos, porque na construção dessa rodovia morreu muita gente. E também tem algumas ferrovias aqui na redondeza, que é a BAM, que é uma ferrovia também, que foi um projeto super audacioso, mais de 3.100 metros de ferrovias construídas sobre 3.100 metros, construídos sobre alguns lugares onde existe o permafrost, que é o gelo permanente, é um lugar onde nunca descongela, ou seja, a temperatura é sempre abaixo aqui. Mesmo que no verão o sol esquente bastante, o permafrost nunca derrete. Solo, né? O solo nunca derrete. Então é uma região, uma das regiões mais difíceis para a vida, para tudo. Foi nessa região e mais ao norte aqui que foram trazidos muitos prisioneiros de guerra, onde muitos prisioneiros já morreram, e porque as condições aqui, na verdade, prisioneiros não precisam nem ser aprisionados em cadeias, porque simplesmente soltando eles, naquelas épocas onde o transporte era tão difícil, soltando eles aqui no meio, praticamente ninguém teria coragem de sair daqui, de tentar fugir desse lugar, porque é praticamente morte na certa. No verão está cheio de animais, ursos, na época tinha tigres, e no inverno as temperaturas chegam abaixo de menos 40, podem chegar a menos 50 ou menos 60 e aí por diante. E o recorde já foi de menos 71 na cidade de Omiakom, que é considerada o polo do frio, o lugar mais frio do mundo, onde as pessoas vivem, e diz que nos vales ao redor chega a fazer menos 80, acho que menos 82 graus. E a nossa ideia é ir para Omiakom e Usnera, que são as duas cidades onde são considerados o polo do frio. Primeiro a gente vai passar por Yakutsk, que é a capital da Yakutia, que é a República de Sakha, onde a gente está nesse momento. A gente está a uns 250 quilômetros de Yakutsk, mais ou menos, mas aí são mais uns quase 2.200 até Magadan, que é o litoral, que é toda a Road of Bones, né? Aí para chegar em Usnera, acho que são mais uns 1.000 quilômetros. Bom, mas a ideia de falar é o seguinte: para todos os russos que a gente falava que a gente estaria vindo para essa região de Yakutsk, isso que a gente nem comentou, que a gente quer atingir a latitude 70, que é assim uma escala de como é que eu posso falar? De desafio ainda muito maior do que chegar em Yakutsk e chegar em Usnera e no Polo do Frio.
Se a gente chegar e se tiver tudo bem com a gente no Polo do Frio, que é Yakutsk e Usnera, a gente vai ter mais, talvez, uns 3.000 quilômetros ainda. Só de ida. Por lugares muito mais inóspitos, muito mais remotos, para chegar no polo, para chegar na latitude 70. Bom, mas a gente não está nem ainda falando da latitude 70. A latitude 70 vai ser um próximo passo. Para as pessoas que a gente falava aqui na Rússia que a gente estaria vindo para Yakutsk e para Usnera, eles nos chamavam de loucos. Não, porque é muito frio, vocês não aguentam, vocês não são preparados, principalmente quando a gente falava que era brasileiros, todo mundo já de cara, meu, vocês não vão aguentar, não vão aguentar, não vão aguentar. E essa é uma coisa que é até bem interessante, a gente geralmente escuta quando a gente fala de alguma aventura, de algum desafio que a gente quer atingir, de algum lugar que a gente quer chegar, as pessoas já de cara falam que não dá, que é impossível, que é muito perigoso, que vocês vão morrer, porque não tem nada, não tem infraestrutura, não tem estradas. E vocês vão ver como é frio, porque vocês não sabem como é frio, né? Exatamente, vocês não sabem lidar com o frio e uma série de coisas. Só que geralmente essas pessoas que falam isso, elas nunca vieram para cá. Elas nunca viram o quão frio é esse lugar, elas nunca viram da infraestrutura desse lugar, elas não sabem praticamente de nada. Então assim, praticamente todas as pessoas, os russos que a gente falou, que a gente estaria vindo para o Polo do Frio, eles davam risada na nossa cara e falavam que a gente não deveria de ir ou tentavam desencorajar a gente, mas com certeza nenhum deles veio para cá. E quando a gente estava em Blagoveshchensk, quando a gente saiu de Blagoveshchensk para vir para Tinda, teve uma história muito engraçada que a gente encontrou um chinês vindo de Usnera com um carro chinês. E o amigo dele é de Blagoveshchensk, e enquanto esse amigo dele ainda estava em Blagoveshchensk, ele ouviu na internet alguma coisa sobre nós. No norte já. Eu acho que eles estavam em Oymyakon, mas ele deve ter visto. Não, ele não foi com o chinês para Oymyakon. Ah, não? Não. Ah, eu entendi errado. Então. Então esse russo, ele ouviu sobre a gente, de que a gente estava fazendo uma viagem, e como esse chinês também estava fazendo uma viagem overland, do estilo da nossa, o russo falou, você precisa encontrar os brasileiros porque eles estão em Blagoveshchensk. E o chinês estava indo para Blagoveshchensk naquele dia. Só que aí, não sei por que cargas d'água, o russo subiu para uma cidade mais ao norte e veio vindo com o chinês sentido Blagoveshchensk. E aí eles ainda falaram assim, de repente a gente encontra eles pelo caminho. Dito e feita. Eles nos viram passar, tentaram abanar, buzinar, dar sinal de luz, mas a gente não viu. Eles voltaram, nos alcançaram, ultrapassaram e nos pararam no acostamento. Aí a gente começou a conversar com eles e tal, e a gente perguntou, o chinês falava muito mal inglês, muito, muito mal. Ele tentava assim arranhar alguma coisa, mas era muito ruim. O carro dele é chinês, placas chinesas, e ele é uma figura assim, ele é um cara que fez de carro de Paris a Beijing em 2 semanas ou 15 dias, e ele tem uns projetos meio loucos assim, e ele quis ser o primeiro chinês a vir de carro com um carro chinês para Oymyakon também, e veio. Provavelmente ou ele não entendeu, ou ninguém falou para ele que era impossível, que não podia, que não daria certo, que ele não ia chegar. Ele foi lá e chegou em Oymyakon. Ele passou por um frio de 54 graus negativos, e estava tranquilo, vivendo de carro. Aí foi até engraçado que provavelmente o porta-malas do carro dele é mais ou menos que nem os nossos compartimentos de carga, tudo que a gente deixa ali congela. Ele nos deu 2 cervejas primeiro, e as 2 cervejas estavam congeladas e estavam estufadas assim do gelo. E depois ele nos deu 2 vodkas chinesas. Ele falou que as vodkas russas, que tem um percentual alcoólico de 40% mais ou menos, congelaram. E a vodka chinesa, acho que é mais forte do que a vodka russa, não congelou lá
lá em Oymyakon. Então é uma região bastante fria, é inóspito. Eu sei que é um desafio, mas a gente se preparou por tanto tempo para isso, e a gente sabe que a gente está preparado. Tanto que está aí, o nosso carro ele está funcionando. Nós estamos com ele desligado a uma temperatura de menos 42,5 graus, mais ou menos, que está acontecendo nesse momento. Provavelmente a gente vai ligar o carro para dormir, a gente não vai deixar o carro desligado durante a noite. Mas está bem gelado aqui embaixo já. Mas está bem gelado. Mas também a gente desligou o aquecedor aqui porque a gente não queria que o aquecedor ficasse fazendo barulho aqui agora na hora da gente fazer a gravação. Mas a gente também tem um aquecedor para o ambiente, temos um aquecedor para o motor, para fazer ele funcionar de manhã, para aquecer ele antes da gente ligar. Nós temos roupas super bem preparadas, são roupas especiais para expedições nos polos, e com certeza a gente vai tirar de letra isso aí. 2 brasileiros que vivem em terras tropicais vão tirar de letra a vinda aqui para o Polo do Frio. Não sei que temperatura a gente vai chegar, amanhã a gente pode dizer já dessa noite, mas com certeza o Oymyakon vai ser mais frio do que aqui. Eu imaginava que ia ser bem pior. A gente já chegou em menos 40 graus hoje, e que nem o Roy falou, a gente está sobrevivendo dentro do carro, está conseguindo manter uma temperatura acima dos 0 graus. Eu pensei que a gente ia sentir bem mais frio aqui dentro do carro, mas geralmente 10 graus, 15 graus é uma temperatura normal. Claro que o ar aqui em cima fica um ar aquecido, mas se você encosta nas paredes, fica próximo do chão, com certeza sempre é um ar mais gelado. Mas a gente entra embaixo das cobertas ali à noite, dorme bem quentinho. A condensação aqui por trás desses encostos, aqui é tudo gelo. É como se fosse geado, porque condensa por baixo dos colchões e eles congelam, mesmo estando num ambiente aquecido. É incrível isso aqui. E também das estradas, né? Essa M56, eu pensei que a partir do momento que a gente entrasse, passasse de Tinda, a gente ia chegar numa região mais remota, sem muitas condições, mas a estrada é super boa, na verdade. A maioria do trajeto que a gente pegou até aqui é asfaltado. Claro que tem trajetos que a estrada está coberta de gelo, bem lisa, né? Mas sempre tem caminhões fazendo a manutenção, porque ela é bem movimentada. Tem bastante caminhões e mesmo carros subindo entre Tinda e Yakutsk. E também tem várias vilas no caminho. Não são vilas muito grandes, acho que 1 ou 2 eram vilas um pouquinho maiores. Essa aqui que a gente tá é algumas casinhas de madeira, não sei como é que eles vivem aqui, mas é algumas casinhas de madeira no meio do nada, assim. Mas apesar ainda de ter movimento, o dia de hoje não foi um dia muito tranquilo. A gente já passou por algumas roubadas, alguns sustos. Quando a gente ainda pesquisou sobre as condições aqui da região e das estradas, a maioria das fotos que a gente viu eram de carros que tinham saído da parte principal da estrada ou da trilha e tinham caído na lateral com uma neve bem fofa, assim, né? Então, até a gente tinha comentado antes de vir aqui nessa região que acho que a gente tem que cuidar que na lateral da estrada geralmente tem neve fofa, né? E foi um comentário, mas isso ficou, acho que esquecido lá atrás na nossa mente. E hoje a gente estava dirigindo, a estrada estava super bem mantida, super aberta, os caminhões tinham limpado tudo, mas claro que na lateral sempre fica aquele montinho de neve que eles vão jogando para o lado. E a gente queria fazer várias paradas, para aqui, para lá, nossa viagem não estava rendendo muito para tirar foto, para organizar alguma coisa, ver isso, aquilo. E não sei por que a gente decidiu parar naquele momento. Acho que a gente queria colocar uma GoPro em cima do teto para filmar a estrada, que estava bem bonita. E o Roy começou a reduzir e jogou para o acostamento para não parar no meio da estrada. E quando a gente viu... 60 por hora mais ou menos a gente estava. 60 por hora? É. Quando a gente viu, o carro puxou assim para a direita. E quando eu percebi, na verdade, estava estourando um monte de neve assim na nossa frente e a gente tinha batido em alguma coisa. Na verdade, não sei se você quer explicar. E o barulho que deu dentro, a sensação foi horrível, porque a gente tem algumas garrafas de plástico com água aqui dentro. Então, assim, com a desaceleração, quando a gente entrou na neve,
com a desaceleração, assim, que o carro parou em 3 segundos mais ou menos, ou 2 segundos. A gente tava rápido. A gente tava de 60 por hora, assim, ele parou em 2 segundos. Essa água voou lá pra frente e tudo que tava aqui assim, ó, voou lá pra frente e fez aquele barulho de plástico quebrando, assim. Eu pensei, ai meu Deus, agora o carro moeu com a lateral, né? Eu pensei, sei lá, o que pegou? Pegou pedra, pegou tronco, pegou alguma coisa. Mas o que aconteceu foi o seguinte, como a neve é fofa do lado direito e era fundo, eu vindo a, sei lá, primeiro estava a 80 por hora na principal, daí eu já dei uma reduzida para uns 60, joguei para acostamento, a roda enterrou assim, só as duas direitas na neve, aquilo deu aquela desaceleração e puxou o carro totalmente para o lado assim, e o carro mergulhou naquele morro assim de 1 metro mais ou menos de neve que os caminhões que vão limpando a neve jogam pro lado, e ele parou assim, ele enterrou lá naquela neve assim, mas aquilo foi com tudo para dentro. Claro que a gente encalhou, né? A gente tentou tirar o carro. Foi um susto bem grande, na verdade. Nossa, porque foi tava um susto, rápido Aí a gente já saiu do carro. Eu tentei dar uma rezinha assim, mas já vi que o carro estava totalmente travado. Embaixo tava tudo... neve por tudo, por tudo. No chassi, assim... bem enterrado. Estava enterrado até os diferenciais, estava tudo enterrado na neve. A gente até tirou algumas fotos ali para registrar isso aí, mas foi uma passagem assim, interessante, porque foi importante de a gente ver que é perigoso mesmo essa neve, e que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, se manter no meio da estrada. Já tá 8 graus aqui dentro. A gente desligou o aquecedor. Já foi de 15 para 8 nesse tempo. Ai, ai. Seguindo viagem, depois a gente viu um caminhão, uma carreta na verdade, que cometeu o mesmo erro. E ele teve um pouquinho mais azar, porque ele quase capotou. Mas ele não capotou, mas fez aquele L na carreta, né? Ele provavelmente foi para o acostamento e tentou voltar para a estrada, mas só as duas rodas dianteiras do cavalinho voltaram para a estrada e ele travou naquele L, assim, porque a carreta acabou não conseguindo subir junto. Meu, esse carro quase capotou também e deve ter estragado muito, muito, muito mesmo, né? A gente levou muita sorte primeiro, que a gente já parou logo no começo. Então ainda bem que a neve nos segurou, porque a gente podia ter ido bem mais para dentro, no meio da floresta, no meio de um buraco. A gente não pegou nenhuma pedra, né? Que podia ter estragado alguma coisa tanto na lateral como embaixo do carro. E outra coisa é que a gente estava num lugar com movimento, né? Então a ajuda não demorou muito para chegar. Até parou um Niva, né? Um senhor com uma mulher, eu acho, no carro. Eles pararam para falar que acho que estava vindo alguém, né? Que já tinha uns caminhões vindo ali, porque ele não iria conseguir tirar a gente de lá nunca, por nada. Teve que ser um caminhão pesado, grande, para tirar nós daquele lugar lá. Ele estava patinando, tava liso o gelo? E ficou todo travado, ele ficou meio flutuando em cima daquela neve toda, né? E daí veio um caminhão, né? Veio um caminhão e a gente rebocou o carro para fora, 2 segundos estava fora e a gente estava pronto para viajar de novo. E o segundo susto aconteceu quando a temperatura começou a baixar hoje. A gente estava até ontem, máximo a 30 abaixo de zero. A gente já chegou a pegar 37 abaixo de zero, mas foi só durante a noite, e sempre durante o dia o máximo foi 30 abaixo de zero. Mas hoje a temperatura caiu violentamente, a gente chegou a pegar menos 41,5 dirigindo, e o carro começou a falhar. Isso já era umas 4h30, quase 5 da tarde mais ou menos, e a essa hora a luz já está anoitecendo, porque aqui anoitece bem mais cedo. E num lugar totalmente inóspito, imagina, as vilas ficam separadas por, sei lá, 50, 60, 70 quilômetros. Oi? Desculpa, esse barulho. O quê? Esse barulho é lá fora? Lá fora? Desculpa, mas eu tava seguindo aqui dentro. Tá bom. Isso é um avião ou um caminhão?
que eu estava falando? A temperatura de sempre. Então, as temperaturas de sempre ficavam em torno de 30 graus abaixo de zero durante o dia e hoje caiu para menos 41,5. E o carro estava falhando. Eu estava percebendo assim que às vezes eu estava acelerando e ele dava uma engasgada assim, e de repente ele liberava e andava de novo. E de repente, mais para frente, ele dava uma engasgada e liberava de novo e andava e tal. Só que depois, quando a temperatura começou a cair valendo, o carro começou a falhar. Parecia que o segundo estágio dos injetores do diesel não estavam abrindo, uma coisa que acontece, que já aconteceu com a gente em outras vezes, porque tem uma mangueira, que é a mangueira do LDA, que ela abre o segundo estágio dos bicos injetores ou da bomba injetora por pressão do turbo. Então, quando enche o turbo, ela faz pressão lá no bico injetor ou na bomba injetora, abre o segundo estágio, dá mais combustível para a bomba e aí a bomba compensa a pressão que está entrando a mais para ter mais potência no motor. E isso não estava acontecendo, parecia que o segundo estágio não estava abrindo, sei lá, estava estranho. Aí... O carro não estava desenvolvendo. o carro não estava desenvolvendo. Bom, a gente já andou com o primeiro estágio do carro em outras oportunidades, então a gente pensou assim, bom, vamos continuar, porque está muito frio lá fora, estava menos 40 graus, e vamos chegar num lugar onde a gente possa parar o carro com segurança, que caso alguém precise rebocar a gente para o carro pegar amanhã cedo, enfim, chegar pelo mínimo num lugar onde tenha parada de caminhoneiros, ou café, ou qualquer coisa. Porque se o carro para de funcionar, e aí a gente fica sem bateria, aí o nosso aquecedor não funciona e aí o bicho pega. Porque a temperatura lá de fora, enquanto a gente não tem aquecedor aqui dentro, dentro de uma hora talvez a temperatura iguala. Ou pelo menos chega perto. Acho que menos, porque ali está caindo. Ali a temperatura está caindo pelo simples fato de que a gente desligou o aquecedor aqui para fazer a gravação. É incrível. Os pés aqui já estão congelados, porque a temperatura, o calor fica em cima e embaixo fica super frio. Muito, muito, muito frio. Aí a gente parou o carro, a gente queria vir até essa cidade, Ulo. Mas primeiro eu fui tentando ainda. Vamos lá, daí reduzi para quarta e ele estava apanhando, daí reduzi para terceira e o carro não estava andando mais. Aí eu coloquei no ponto morto e fiquei só acelerando assim para manter o carro funcionando, para o carro não deixar de funcionar. Eu não queria... Você achou que ele ia morrer? Eu até achei que ele ia morrer, porque estava perdendo totalmente a potência. Menos 41,5 graus lá fora. E a gente no meio do nada, não tinha nada ao redor. A gente até tinha passado umas casinhas do lado esquerdo lá, mas provavelmente de um pessoal local que com certeza não vai falar, não vai se entender com a gente, né, porque eles falam russo. E daí eu parei o carro, daí pedi para a Michelle abrir o capô, fui lá, levantei o capô, primeiro vi se a mangueira do turbo não tinha estourado, porque isso é outro problema que deixa o carro sem potência, que já aconteceu com a gente antes também. Não, a mangueira estava inteira. Fui lá na mangueira do LDA para ver se tinha soltado, para ver se tinha algum vazamento, ou se tinha quebrado alguma coisa, porque as mangueiras, os plásticos também quebram fácil com o frio, né? Eles viram, nossa, eles viram nada, eles viram papel. Plástico no frio não aguenta. E estava tudo funcionando. Daí eu acabei dando uma olhada para ver se os fluidos ali de freio e do radiador ali, se estava tudo ok. E aparentemente, olhando o motor por cima, assim, estava tudo funcionando. Aí eu falei, mas que coisa, né? Daí eu voltei pro carro e a gente pensou em ligar o... Você já tinha ligado o ar, né? Não, mas eu não tinha... já tinha ligado o aquecedor do motor, para o motor se manter quente, para ele não perder temperatura. E... aí a Michelle falou assim... Você ligou também daí o aquecedor do diesel. Filtro. Nós temos um aquecedor no filtro de diesel. Aí eu pensei, vamos pegar e vamos fazer essa ligação. Eu tinha desligado ele esses dias porque esse aquecedor do filtro de diesel lá da frente, ele drenou toda a energia da nossa bateria principal esses dias atrás. Então eu peguei, para que isso não acontecesse mais, eu peguei e desconectei ele. E iria reconectar quando precisasse novamente.
E aí a gente precisou, porque daí a gente pensou, puxa, será que é o problema do diesel? Será que o diesel que está congelando? Mas a gente está usando o diesel de inverno, é o diesel polar que eles chamam, é um diesel especial que a princípio ele não é para congelar. Daí a Michelle me perguntou assim, Roy, por que você não põe um aditivo? Vamos fazer um teste. Daí eu falei, puxa vida, a gente tem os aditivos que a gente comprou nos Estados Unidos, que são especiais para o frio, eles tiram a água do diesel, porque principalmente é a água que provavelmente congela, e também o diesel tem parafina, e essa parafina empasta, e essa pasta não passa no filtro, e aí entope o filtro, e daí dá falta de diesel nos bicos injetores, e era isso que estava falhando. Eu falei, tá aí, corri pro bagageiro do carro, que fica aqui embaixo, mas eu acesso ele por fora, peguei um negócio daqueles, joguei no tanque, aí quando eu entrei no carro, fui chacoalhando assim o carro para a esquerda e para a direita, para o tanque misturar bem aquele aditivo, e 5 minutos depois que a gente colocou aquele aditivo, o carro começou a funcionar melhor novamente, ou seja, começou a funcionar. Sabe quando a gente, num minuto assim, a gente perde as expectativas e aquelas... E a gente pensa assim, caramba, será que o nosso carro não vai funcionar no inverno? Será que abaixo de 40 graus ele não vai funcionar e a gente vai ter que dar meia volta aqui e voltar? 5 minutos depois, eu e a Michelle já estava assim, super felizes, cheio de planos, comentando já como é que vai ser quando a gente subir para a latitude 70, quando a gente chegar em Yakutsk, quando a gente chegar em Usnera, e a gente já estava assim totalmente animados novamente, fazendo planos, porque o carro tinha voltado a funcionar normal. Aliás, ele estava assim até desenvolvendo super bem, mas isso demorou assim uns 5 minutos, a gente percebeu que começou a melhorar, mas aí tem que limpar o filtro. Todo aquele diesel sem aditivo tinha que primeiro sair do filtro, ser queimado e entrar um diesel já aditivado, que fez toda a diferença. Eu nunca imaginei que um aditivo pudesse fazer uma mudança tão rápida. Bom, eu estava falando daquele momento entre a transição da zona de conforto para a zona de desconforto. E pra mim o meu maior medo não é ficar no meio do nada, não é o carro quebrar, mas é o frio, né? Ficar nesse frio e se manter aquecido, né, nesse frio. Mas a gente sobreviveu a mais um dia aqui na Rússia. A gente já tá... Que dia é hoje? Hoje é dia 6? Desde o dia 16 ao dia 6, então a gente já tá mais de 2 semanas aqui, sobrevivendo ao frio. Da Far Eastern. Não sei como traduzir isso. O longe leste. Extremo leste russo. E para comemorar mais esse dia que a gente sobreviveu e que agora está meio gelado, está 5,4 graus aqui dentro. Aqui embaixo deve estar menos que 0, mas em cima está 5,4. Logo logo a gente já vai aquecer ele com o nosso aquecedor aqui. Mas para comemorar esse momento, nós temos aqui uma vodka russa chamada Puski Ruski Standard. É uma vodka de São Petersburgo. Sei lá, deve ter em torno de 40% de... Tem, estava escrito ali em algum lugar. 40% de álcool. Então a Michelle vai tomar o primeiro gole para comemorar que a situação não está perdida ainda. Nós estamos no jogo. E... Como é que se diz em russo? Zazdrovia. Zazdrovia. Ai, não desperdiça! Peraí, depois eu tomo aqui. Zazdrovia. Igual água. E a gente vai desligar para ligar o ar quente agora. Tchau. Quer falar mais alguma coisa?
Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Ah, eu queria só falar o seguinte, que Não. as nossas noites... Não, né? O quê? Eu ia falar que abaixo de 30 graus, nós estamos conseguindo... Abaixo de menos 30 graus, nós estamos conseguindo fazer um planejamento, bolar uma estratégia de não precisar deixar o carro ligado 100% do tempo, mas abaixo de menos 40 nós não vamos correr o risco, porque para essa estratégia funcionar, eu tenho que levantar durante a noite, ligar o carro um pouco, daí voltar para a cama, deixar ele funcionando por um tempo, voltar e desligar o motor. E depois esperar, deixar o motor desligado por umas 2 horas, ir lá ligar o motor, deixar um tempo, desligar ele novamente. Porque o que acontece é o seguinte, o que faz com que no outro dia o carro não pegue é que ele fique, sei lá, mais do que 5, 6, 7 horas desligado, sem que ele não... Exposto ao frio, exposto ao frio, exposto a uma temperatura muito baixa. O óleo começa a ficar duro e o motor fica muito duro para girar no outro dia. A bateria não dá conta de fazer os pistões trabalharem, ele fica praticamente colado dentro do bloco. Então é uma coisa assim que a gente percebeu. A gente veio testando o nosso carro quando o frio ainda não era tão grande, para ver até que ponto a gente podia chegar, para ver de como a gente teria que lidar com o motor. Mas a gente já percebeu que com frio de menos 40 não se brinca, e a gente já havia ouvido falar de que nessa região, pode ver, ó, tem não sei se dá para escutar aqui no gravador, mas tem um caminhão trabalhando aqui do nosso lado. Na noite passada a gente desligou o carro, mas tinha um caminhão que ficou funcionando a noite toda. Nós desligamos só porque a gente tem o aquecedor de motor, mas o aquecedor de motor não aquece o cárter, e é onde fica alojado o óleo. Ele aquece só o bloco. Então o óleo fica duro lá no cárter, então isso vai ser prejudicial para o motor. Então essa noite a gente pode deixar no máximo 1 hora, 1h30 o carro desligado, e aí a gente vai lá e faz funcionar. Tipo, agora ele está desligado. Agora mas a gente vai ligar. agora já quando a gente desligar, parar essa gravação, a gente vai ligar ele novamente e vamos deixar ele trabalhando até amanhã provavelmente, ou às 6 horas da manhã, talvez, dependendo da temperatura, eu vá lá, desligue, para ele ficar até umas 8, daí às 8 a gente liga ele de novo, sei lá. Mas é uma coisa que a gente está testando e tem funcionado, assim, cada dia a gente testa uma coisa. Mas os primeiros, a gente já ficou um dia sem bateria, que a gente teve que pedir para uma caminhonete puxar a gente, e um outro dia a gente ficou também sem bateria, e aí a gente esperou o sol carregar os painéis solares. Aí o carro foi lá e funcionou. E a gente tá mais ou menos que nem o motor agora. Travado, duro. Duro, e a gente tem que precisa ligar o ar, ué. A gente precisa ligar o aquecedor e tomar mais um golinho de vodka. Please. Mais um golinho. Não, meu pé tá congelado já. Toma. Mais Ah, um. é pra mim? É. É tipo os russos, você não pode negar, né? Ligando o aquecedor. Ah, você podia filmar eu ligando o aquecedor aqui. Ai, liga logo, porque tá frio, já tá 4,4 graus. Chega. Zazdrova. Vamos ligar o carro também, senão o carro não vai ligar. E esse aqui a gente tem que guardar, pode. Na verdade, a gente tem que guardar a vodka